Noiva, deixada no altar, choca todos com um ato inesperado que emociona a celebração. Era um dia aparentemente perfeito. O sol brilhava radiante, as flores exalavam seu perfume doce e a igreja estava repleta de convidados. Mas algo estava prestes a desmoronar. Clara, com seu vestido branco de renda, tinha sorriso no rosto, porém um nó na garganta. Seu coração batia acelerado, mas não havia espaço para dúvidas. Pedro, o homem por quem havia esperado a vida toda, não apareceu. O silêncio ensurdecedor tomou conta do lugar. As mães sussurravam ansiosas, os amigos trocavam olhares perplexos, e os olhares curiosos se fixavam como se fossem pedras. Clara, no altar, presa em um sonho que se tornava um pesadelo. Então, no auge do desespero, algo surpreendente aconteceu. Clara decidiu não se deixar consumir pela humilhação. Com um movimento decidido, ela ergueu os braços. A atmosfera estava carregada de tensão, mas o semblante dela branquice se transformou em determinação. O gosto agridoce de coragem começou a tomar conta dela. "Hoje não é o final, mas um novo começo!" exclamou. E as palavras ecoaram pela igreja. Os convidados, atordoados, mal podiam acreditar. Mas seus olhares passaram de choque a curiosidade. E em questão de segundos, a noiva virou artista. Clara começou a dançar. Sua alma fervilhava com cada movimento. Com os pés descalços no chão frio da igreja, ela deixou sua história se desenrolar através do ritmo da dança. O público, inicialmente hesitante, acabou se entregando à sua performance. A cada giro, Clara contava seus sonhos adiados, suas inseguranças e, principalmente, sua força. Ela era um misto de liberdade e vulnerabilidade, e todos estavam hipnotizados. Foi então que Lucas, um velho amigo da infância, que sempre acreditou em seus talentos, surgiu entre os convidados. Seus olhos brilhavam de emoção e empolgação. Em uma fração de segundo, se juntou a ela, formando uma dúzia de memórias de risadas e promessas não cumpridas. O que poderia ser uma cena de amor romântico tornou-se uma dança de conexão e alegria, mas a felicidade deles era ameaçada. Os irmãos de Clara, sempre em rivalidade com o Lucas, não podiam suportar aquele momento. Eles tentaram sabotar a dança, causando desconforto e tumulto. A tensão aumentou. Clara sentiu aperto no peito. O que aquele amor significava? A alegria poderia prevalecer ou a rivalidade destruiria tudo? Ela estava no limiar de uma descoberta. O que realmente queria da sua vida? Ela ansiava pela aceitação de suas escolhas, pelo amor que estava tão próximo, mas que sempre pareceu distante. A dança continuava, mas o caos se aproximava. O conflito familiar era palpável. E Clara estava prestes a confrontar não só os irmãos, mas suas próprias inseguranças. O ar pesado da igreja se tornava um campo de batalha emocional. No meio da dor, a esperança brilhava. Um novo amor poderia florescer entre as sombras da rivalidade? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Clara dançava, senti um misto de libertação e apreensão. O som de seus pés descalços no chão ressoava como batidas de um coração pulsante. E cada giro carregava uma nova emoção. Os convidados, antes desconcertados, começaram a aplaudir. Mas havia algo no ar que não estava certo. A tensão aumentava e ela podia sentir a energia mudando. Lucas, ao seu lado, já estava em sintonia com seu ritmo. Mas antes que pudesse desfrutar da liberdade desse momento, um grito cortou o ar. Clara, espera! A voz era familiar, mas ainda assim chocante. Era Pedro, o noivo ausente, que finalmente fazia sua entrada triunfal. Olhos se viraram. Sussurros começaram a circular. E a energia da celebração mudou novamente. Pedro estava ofegante, com a camisa levemente amarrotada e o cabelo bagunçado. A cena que ele desenhou não era de um príncipe perdido, mas de alguém que havia voltado do abismo. Eu não posso fazer isso. Não posso deixar você seguir em frente sem contar a verdade. O murmúrio se espalhou pela igreja. O que ele estava dizendo? Clara parou, perdendo um passo no meio da dança, sua expressão confusa. A coragem que havia tomado conta dela se misturou a um desespero crescente. O que você quer dizer, Pedro? Ele hesitou, os olhos refletindo uma mistura de pânico e arrependimento. Tudo o que você sabe, tudo o que eu disse, não é verdade. Há algo que você não sabe sobre a minha família, sobre o porquê de eu não ter vindo. O silêncio na igreja era palpável. E Clara sentiu o queixo tremer. Não tenho tempo para explicar tudo agora, mas eu sou herdeiro de uma dívida que está prestes a chegar a nós. Não posso ser o homem que você precisa. Você merece mais, Clara. O impacto das palavras de Pedro se espalhou como um terremoto naquele espaço. O que aquele cara estava falando? Os murmúrios dos convidados se transformaram em um coro de espanto. Algumas pessoas começaram a olhar para Clara com pena, outras com desprezo e alguns com uma curiosidade negra. Debilidade! Um dos irmãos de Clara gritou, quebrando a tensão. Você não é nada sem seu nome, sem seus pais. Chega de mentiras! A situação estava fora de controle. E minutos se passaram como horas. Clara estava paralisada, absorvendo a revelação e seu impacto. Mas havia algo mais que a incomodava. Lucas, que estava ao seu lado, viu que Clara estava à beira do colapso. Ele deu um passo à frente, em defesa dela. Agora não é hora de briga. Clara é mais do que qualquer nome ou dinheiro. Ela é força. Mas tudo tornava-se um campo de batalha. O que parecia ser um momento de libertação rapidamente caiu em desgraça. Uma nova dinâmica se formava. O passado de Pedro, a natureza da dívida, a rivalidade entre Lucas e os irmãos de Clara. Tudo se entrelaçou em uma rede de desconfiança. E se você estiver apenas fazendo isso para se livrar da responsabilidade? Clara perguntou, com a voz trêmula. Como posso confiar em você novamente? O tom de sua voz subia e as lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto. A ideia de se ver presa naquela confusão, de perder o que havia construído em um dia, parecia insuportável. E então, em meio ao caos e à confusão, Lucas olhou fixamente para ela e disse algo que ninguém esperava. Clara, não é só você.
também carrego segredos. A profundidade do que somos é muito maior do que sabe. O que ele queria dizer? O que mais estava escondido? Com isso, a cena se tornava um turbilhão. O futuro de Clara, Pedro e Lucas estava prestes a ser moldado por essas verdades ocultas. A igreja, antes cheia de sorrisos e a esperança de um novo começo, agora era um palco de um drama intenso, onde o amor, a traição e segredos estavam prestes a explodir em o clímax, que nem mesmo Clara poderia prever. E enquanto todos olhavam, a expectativa pairava no ar. O que aconteceria a seguir? Lucas, que estava ao seu lado, viu que Clara estava à beira do colapso. Ele deu um passo à frente, em defesa dela. Agora não é hora de briga! Clara é mais do que qualquer nome ou dinheiro. Ela é força! Mas tudo tornava-se em campo de batalha. Que parecia ser um momento de libertação rapidamente caiu em desgraça. Uma nova dinâmica se formava. O passado de Pedro, a natureza da dívida, a rivalidade entre Lucas e os irmãos de Clara. Tudo se entrelaçou em uma rede de desconfiança. O clima na igreja estava denso, como se o ar estivesse prestes a explodir. E se você estiver apenas fazendo isso para se livrar da responsabilidade? Clara perguntou com a voz trêmula. Como posso confiar em você novamente? As lágrimas deslizavam por seu rosto, e naquele instante, tudo parecia estar à beira do colapso. A tensão era palpável, e os murmúrios da plateia intensificavam a confusão. Mas à medida que as coisas pareciam desmoronar, um novo ruído cortou a atmosfera pesada. O som de algo que caía. Era um estrondo, seguido de um grito aterrador. Um dos convidados, um homem alto e robusto, estava no chão, pálido como um fantasma. O rosto dele exibia um choque absoluto. Alguém! Alguém precisa de ajuda! Ele gritou, e de repente, todos olharam em direção a ele, os olhos arregalados. Todos se aglomeraram ao redor do homem. Mas Clara, Pedro e Lucas permaneceram no centro do turbilhão, paralisados pela revelação que acabara de tomar forma. Emma tá aqui! Emma! As palavras saíram entrecortadas e a tensão tomou conta novamente. Clara, com o coração acelerado, perguntou: do que você está falando? A plateia mal respirava, cada um sentindo o peso do momento. E nesse instante, uma mulher entrou pela porta principal da igreja. Clara a reconheceu imediatamente. Era sua mãe, Maria, mas não era a imagem serena que ela lembrava. O olhar dela estava fixo na multidão, como se estivesse em transe. O vestido dela estava amarrotado e havia uma expressão de desespero que Clara nunca vira antes. Clara, a mulher chamou, com a voz quase inaudível, mas determinada. Você precisa saber a verdade que sua família escondeu de você. Pedro e Lucas trocaram olhares, completamente confusos. O que essa revelação significava? Clara ficou imóveis, a respiração pesada. Suas pernas tremiam. Maria se aproximou lentamente. O peso das palavras que carregava era quase visível. Fugimos de algo muito maior, uma dívida que não é só sua. Maria pausou, como se cada palavra pesasse uma tonelada. O murmúrio dos convidados aumentou novamente. Mas Clara só conseguia ouvir o próprio coração em disparada. A sua avó, Clara, ela não é quem você pensa que é. Ela estava metida em coisas perigosas. E essa dívida não é só do Pedro. Como assim? Clara ofegou, o nó na garganta aumentando. Pedro, agora pálido, manteve os olhos fixos em Maria. O que você quer dizer com isso?
A tensão na sala crescia. Os murmúrios se tornaram gritos de espanto. E Clara sentiu uma onda de emoção a arrastando. Sua vida inteira girava em torno de mentiras, segredos. O que mais estaria escondido? O que mais ela não sabia? Clara olhou para Pedro, depois para Lucas. O que estava acontecendo? O que mais havia sido escondido? Por que você não me contou isso antes? Sua voz estava entrecortada e raivosa. As perguntas continuavam se acumulando na sua mente, cada uma mais assustadora que a outra. Maria, aflita, respondeu: Era para te proteger, mas agora todos precisam saber. A verdade está sobre nós e não podemos mais nos esconder. Uma verdade obscura e devastadora pairava no ar. A igreja, que deveria ser um lugar de celebração, agora se tornava um campo de batalha emocional. E no meio desse caos, uma nova reviravolta surpreendeu a todos. Pedro, com uma voz tensa, interrompeu. Eu tenho uma coisa a dizer. Ele se virou, parecendo frágil. Eu não sou só o noivo. Existe muito mais sobre a minha história e sobre a sua família do que você imagina. Eu sou seu irmão. Um silêncio mortal tomou conta do recinto. O que ele estava dizendo? Clara sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. Era um labirinto de segredos, e no centro dele estava uma verdade que mudava tudo. Ela estava presa no meio de uma tempestade de revelações, sem saber o que esperar a seguir. Clara estava paralisada. As palavras de Pedro cortaram como faca afiada, e a confusão a envolveu. Meu irmão? Como assim? A mente dela girava. Lucas e ela trocaram olhares rápidos, cheios de dúvidas. O que mais havia escondido? Ela podia sentir o peso da revelação se instalando em seu peito, criando um nó que parecia impossível de desfazer. Os murmúrios da plateia aumentavam, a tensão pairava. Sim, Clara! Eu sou seu irmão, tenho certeza disso, Pedro insistiu, enquanto todos ao redor tentavam entender a gravidade do que foi dito. Eu tenho um irmão, eu sempre soube. Ainda assim, a incredulidade dominava. Naquele momento, a realidade que Clara conhecia começava a desmoronar. Maria, a mãe de Clara, estava com o olhar perdido. Seus olhos pareciam uma tempestade. Não! Isso não pode estar acontecendo! Ela gritou. Mas as palavras perderam a força no ar. Eu não consegui. Eu só queria te proteger. Lucas, tentando encontrar um ponto de equilíbrio na confusão, se virou para Pedro. Como você pode ter certeza? Isso é inacreditável. Ele disparou, um misto de raiva e preocupação na voz. Se isso for verdade, a vida dela foi construída em mentiras. Clara não sabia a quem se voltar. Ela estava presa entre dois mundos, o amor e a amizade, a verdade e a traição. A insegurança pesava sobre ela. A princípio, tudo parecia uma peça mal ensaiada de um teatro. Então, uma nova voz se elevou, cortando o caos. Era alguém que Clara não esperava. Chega! Uma figura alta avançou pelo corredor da igreja e todos se viraram. Era Fernando, o pai de Clara, que não aparecia há anos. O silêncio foi absoluto. Eu não ia ficar aqui em silêncio. Eu não ia deixar que isso acontecesse. Sua presença imponente trouxe um novo nível de caos à situação. Você fez uma estrela partir. Como pôde trazer esses segredos de volta? Clara sentiu a adrenalina correr. O que você está fazendo aqui? Desde que me deixou, só trouxe dor. A dor na voz dela ecoava forte e clara.
O pai parecia mais velho, seu olhar cansado, mas sua presença emanava uma intensidade que não podia ser ignorada. Eu estava tentando fazer o melhor para você, Clara. Eu não queria que você soubesse sobre sua verdadeira origem. Fernando respondia, sua voz tensa. Eu não tenho um irmão. Eu tenho uma irmã. Ele disparou, revelando que Pedro poderia ser uma parte ainda maior da tragédia que escondia. O ar ficou pesado. Clara respirou fundo enquanto processar tudo. Sua mãe, a mãe que você conheceu, não era a única. Eu e meu irmão não tínhamos como saber. A intensidade das palavras deixava a multidão em choque. Era uma verdade que mudava tudo novamente. A situação parecia sair do controle. A plateia sussurrava, trocando olhares de incredulidade. Como essas peças se encaixavam e o que significava tudo isso para Clara? A dor palpável a envolvia, enquanto seu coração pulsava descontroladamente. Entre aquela confusão, Pedro, Maria e Fernando estavam na linha de frente de uma batalha emocional que Clara ainda não compreendia totalmente. O que mais estava escondido? As paredes da igreja pareciam se fechar ao seu redor. E se no centro de tudo houvesse um mistério ainda mais profundo que a família Brunelli nunca soube enfrentar? A verdade poderia ser ainda mais devastadora do que qualquer revelação que ela já havia ouvido. Clara se virou para Lucas em busca de apoio, mas ele não ofereceu palavras. Estava tão desorientado quanto ela. O próprio amor deles estava numa linha tênue, prestes a se desfazer. E no meio do turbilhão, Clara percebeu que todos estavam interligados de formas que não imaginavam. A vida dela nunca seria a mesma. O que ela faria agora? Enquanto os ânimos se acalmavam, Clara se via à beira de um precipício emocional. Entre revelações, segredos e uma verdade devastadora ainda por vir, o futuro parecia nebuloso. O que significava ser a filha de alguém que havia se escondido? Qual era o papel dela nessa história? A resposta era um mistério que pairava no ar, aguardando para ser desvendado. Uma nova tempestade se aproximava e Clara estava prestes a ser puxada para dentro dela. Clara estava paralisada. As palavras de Pedro cortaram como faca afiada e a confusão a envolveu. Meu irmão? Como assim? A mente dela girava. Lucas e ela trocaram olhares rápidos, cheios de dúvidas. O que mais havia escondido? Ela podia sentir o peso da revelação se instalando em seu peito, criando um nó que parecia impossível de desfazer. Os murmúrios da plateia aumentavam. A tensão pairava. Sim, Clara, eu sou seu irmão. Tenho certeza disso. Pedro insistiu, enquanto todos ao redor tentavam entender a gravidade do que foi dito. Eu tenho um irmão. Eu sempre soube. Ainda assim, a incredulidade dominava. Naquele momento, a realidade que Clara conhecia começava a desmoronar. Maria, a mãe de Clara, estava com o olhar perdido. Seus olhos pareciam uma tempestade. Não, isso não pode estar acontecendo, ela gritou, mas as palavras perderam a força no ar. Eu não consegui, eu só queria te proteger. Como você pode ter certeza? Isso é inacreditável! Lucas disparou, um misto de raiva e preocupação na voz. Se isso for verdade, a vida dela foi construída em mentiras. Clara não sabia a quem se voltar. Ela estava presa entre dois mundos,
O amor e a amizade, a verdade e a traição. A insegurança pesava sobre ela. A princípio, tudo parecia uma peça mal ensaiada de um teatro. Então, uma nova voz se elevou, cortando o caos. Era alguém que Clara não esperava. Chega! Uma figura alta avançou pelo corredor da igreja e todos se viraram. Era Fernando, o pai de Clara, que não aparecia há anos. O silêncio foi absoluto. Eu não ia ficar aqui em silêncio. Eu não ia deixar que isso acontecesse. Sua presença imponente trouxe um novo nível de caos à situação. Você fez uma estrela partir. Como pôde trazer esses segredos de volta? Clara sentiu a adrenalina correr. O que você está fazendo aqui? Desde que me deixou, só trouxe dor. A dor na voz dela ecoava forte e clara. O pai parecia mais velho. Seu olhar cansado. Mas sua presença emanava uma intensidade que não pôde ser ignorada. Eu estava tentando fazer o melhor para você, Clara. Eu não queria que você soubesse sobre sua verdadeira origem. Fernando respondia, sua voz tensa. Eu não tenho um irmão. Eu tenho uma irmã. Ele disparou, revelando que Pedro poderia ser uma parte ainda maior da tragédia que escondia. O ar ficou pesado. Clara respirou fundo enquanto tentava processar tudo. Sua mãe, a mãe que você conheceu, não era a única. Eu e meu irmão não tínhamos como saber. A intensidade das palavras deixava a multidão em choque. Era uma verdade que mudava tudo novamente. A situação parecia sair do controle. A plateia sussurrava, tocando olhares de incredulidade. Como essas peças se encaixavam? E o que significava tudo isso para Clara? A dor palpável a envolvia, enquanto seu coração pulsava descontroladamente. Entre aquela confusão, Pedro, Maria e Fernando estavam na linha de frente de uma batalha emocional que Clara ainda não compreendia totalmente. Então, num instante, o som repentino de sirenes cortou o ar. Clara e os convidados se viraram em uníssono para a porta da igreja. Veículos da polícia e ambulâncias se aglomeravam do lado de fora. Um alvoroço tomou conta do espaço e os murmúrios se transformaram em gritos de preocupação. Uma policial entrou com um olhar sério. Onde está Clara Brunelli? Sua voz ecoou forte como um golpe. O coração de Clara disparou. Eu sou eu, ela respondeu, se aproximando lentamente. Você precisa vir conosco. Você está em perigo, a policial afirmou, olhando nos olhos de Clara. O pânico tomou conta dela. O que está acontecendo? Um aviso de que alguém da sua família está em perigo. Precisamos te proteger a mais do que você sabe. Você deve ir agora. A urgência na voz da policial fez o sangue de Clara gelar. Enquanto a policial falava, Clara sentiu uma onda de confusão. Mas o que isso significa? Por que estou em perigo? Quem está em perigo? A mente dela girava com a nova reviravolta. Ela sentiu que todo o seu mundo estava prestes a se desintegrar. Lucas se aproximou, seu rosto pálido. Clara, você não pode ir. O que está acontecendo? Você não pode deixá-los te levar. Clara olhou para ele, cheia de incertezas. Enquanto as sirenes continuavam a tocar, o nó em seu estômago crescia. A verdade que estava prestes a vir à tona poderia ser devastadora. E agora um perigo real se aproximava dela. O que mais poderia acontecer? E a história que parecia tão complicada estava prestes a ficar ainda mais intrincada. A saída da igreja se tornava um portal para um novo pesadelo, e Clara precisava decidir se seguiria adiante ou se enfrentaria o desconhecido de frente.
Clara estava paralisada. As palavras da policial cortavam o ar como navalha. Eu sou eu, ela respondeu, a voz trêmula. O medo a envolvia como uma névoa densa. O que está acontecendo? Precisamos te levar agora. Sua vida pode estar em risco. A policial insistiu, o olhar fixo em Clara. O coração dela disparou. O que estava acontecendo? De repente, tudo que parecia confuso estava prestes a se tornar ainda mais complicado. Lucas estava ao lado dela, a expressão um misto de preocupação e desespero. Clara, você não pode ir com elas. O que está acontecendo com você? Ele tentou segurá-la, mas a policial interferiu, gesticulando para que ele recuasse. Agora não é hora. Você precisa entender. Há uma ameaça real. Precisamos de segurança e isso é prioridade. A policial afirmou. O tom autoritário, fazendo o pânico da multidão crescer em ondas. Clara sentiu um nó na garganta, enquanto a pressão aumentava. O que significava tudo isso? Então, antes que Clara pudesse processar a velocidade dos eventos, um grito rasgou o ar. Saiam da frente! A voz era alta e ameaçadora, como um trovão. Todos se viraram. Era um homem, corpo musculoso e uma expressão feroz. Ele entrou pela porta com uma determinação que calcava o chão. Para onde você pensa que está levando minha irmã? Ele gritou, seus olhos fixos em Clara. A confusão tomou conta da cena. O ar estava pesado. Cada respiração era um desafio. Clara ficou sem palavras. Irmã? As palavras escaparam de seus lábios num sussurro. O homem era mais velho. Uma aura de familiaridade. Quem é você? Eu sou Tiago, seu irmão mais velho, e venho para te proteger. Ele estava ali agora, exalando uma confiança que Clara nunca havia sentido. O caos à sua volta se intensificou com a revelação. Pedro, ainda atordoado, olhou para Tiago. Irmão! O que você está dizendo? Isso é impossível! As palavras de Tiago pareciam ecoar na mente de Clara, atormentando-a. Mas eu sou a única filha! O que está acontecendo aqui? Sua voz carregava uma mistura de revolta e confusão. Não! Você está errada! Tiago gritou, com uma força que fez os convidados tremerem. Mãe escondia tudo. A verdade é mais profunda do que você pode imaginar. E você, Clara, está em perigo. Precisamos sair daqui. A plateia começou a murmurar, os rostos se entreolhando, processando o novo desenvolvimento. O que mais estava oculto nesse emaranhado de mentiras? Como assim, Tiago? É seu irmão? Espera. A policial interveio, o olhar dela fixo. O que você sabe sobre isso? Precisamos saber. Está tudo interligado. Tiago respirou fundo. A dívida que nossa mãe falou não é só dela. É da nossa família inteira. E eles vêm atrás de nós. Papéis, assinaturas, tudo foi falsificado para que nunca soubéssemos. A tensão era palpável. Os sussurros viraram gritos de espanto na multidão. Isso estava além do que qualquer um havia imaginado. A polícia estava ali. Mas e se eles fossem a resposta errada? Clara não sabia em quem confiar mais. A situação girava. O que Tiago estava dizendo poderia mudar tudo. Uma dívida oculta. Irmãos que não sabia que tinha. Um passado sombrio que não imaginava que a seguiu. Sentiu o chão tremer sob seus pés. E no momento mais crítico, quando Clara tentava entender tudo, outro grito ecoou da multidão. Cuidado! Uma figura folheava um papel na mão com uma expressão de pavor estampada no rosto. Era um dos convidados. O que seria agora? Um novo alerta lançado? Uma nova camada de mistério tomando forma. Clara olhou para Tiago, depois para Pedro
e Maria. O caos estava prestes a alcançar um novo ápice, e Clara sentia que estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo, de uma vez por todas. O que mais estava escondido? Porque ela não sabia ainda. O que se desenrolaria a seguir poderia romper todos os laços que tinha, e então tudo ficou em silêncio, enquanto o futuro pairava incerto no ar, como uma sombra à espreita. A tensão pairava no ar, e Clara sentia cada olhar sobre ela. O grito do homem, Tiago, ecoando em sua mente. Agora ele se afirmava como seu irmão, e tudo o que conhecia despencava ao seu redor. Irmão? Como assim? Seu coração batia rápido, o medo subia. Mas antes que pudesse processar todo aquele turbilhão, o homem, que gritou do fundo da igreja, começou a se contorcer. O que havia nas mãos dele? Era um papel rasgado e amassado. Clara, a verdade. A verdade que pode te salvar! Ele gritou, a voz embargada. O pânico em seu olhar era visível. O murmúrio da plateia cresceu, como se todos pudessem sentir a gravidade da situação se intensificando. Do que você está falando? Clara se apressou. A urgência da cena a puxava para mais perto do desconhecido. Ele avançou, ofegante. A dívida não é o que você pensa. A verdade é muito pior. A sua família é parte de algo muito maior. Ele parou, os olhos fixos em Tiago e nas expressões confusas de Pedro e Maria. A velhinha que morreu tinha mais segredos do que você imagina. Clara frustrou a confusão que a invadia. O que você quer dizer com isso? Seu cérebro tentava conectar as peças de um quebra-cabeça em que as bordas não se encaixavam. Antes que o homem pudesse responder, um barulho forte ecoou, e a porta principal da igreja se arrebentou com um impacto que fez a multidão se afastar em choque. A figura de um homem sólido, robusto e com um olhar bastante sombrio entrou. Todos ficaram paralisados e o novo intruso sorriu de forma maliciosa, exibindo um jeito de quem sabia exatamente o que estava fazendo, uma presença perigosa. Finalmente aqui, Clara. Ele sorriu. Parecia satisfeito, como se tivesse movido todas as peças do jogo. A verdade é que você não escapa mais. A frase cortou o ar como uma faca afiada. Clara sentiu um arrepio. Quem é você? A voz dela se quebrou. Quase um sussurro. O homem se aproximou, cada passo um eco de ameaça. Os convidados estavam em pânico, murmurando, trocando olhares aterrados. Eu sou Fábio e estou aqui para te lembrar quem você realmente é. Suas raízes, toda a sua história. Não terei que explicar antes que você se lembre. Ele piscou e algo no ar parecia mudar de novo. A sensação pulsante de perigo pairava, tornando tudo ainda mais assustador. Clara estava atordoada. Do que você está falando? As palavras quase saíram como uma súplica. Havia um peso de lembranças escondidas. Ela podia sentir isso nos recessos da mente. Tiago soltou um gemido e se lançou para a frente. Não escute ele, Clara. Não sabe o que está dizendo. Mas a voz dele parecia fraca agora, como se tudo estivesse desmoronando. Fábio riu, uma risada sombria que fez arrepiar a espinha de Clara. Ah, Tiago, é a sua vez de ouvir. Clara, a verdade é que seus pais lidaram com algo muito mais obscuro. Você é parte de um legado que eles tentaram apagar. Ele levantou o papel que o homem antes segurava. Esse aviso, essa informação eu trouxe. O que se desenrola pode ser catastrófico para todos nós.
E com isso, a tensão alcançou um clímax absoluto. Todos estavam parados, ouvidos atentos, prontos para ouvir o que mais o homem tinha a dizer. Clara sentia seu coração disparar, e a verdade, aquela verdade tão devastadora, estava prestes a vir à tona. O que mais havia ali? A sala que antes deveria celebrar o amor, agora se alastrava em um campo de batalha emocional. Fábio deu um passo à frente, como se estivesse prestes a revelar o maior segredo. E a plateia, em silêncio absoluto, aguardava cada palavra. O que viria em seguida? Os laços que mantinham Clara unida ao seu passado estavam prestes a ser desfeitos em um instante. Uma reviravolta monumental aguardava e a expectativa pairava no ar. O silêncio se estabeleceu, cortando a tensão como uma faca. A audiência estava presa, respirando disponível para o que Fábio iria revelar. Clara sentiu o coração retumbar no peito. "A verdade é que você não escapa mais", ele repetiu. Mas as palavras soaram diferentes agora, não apenas ameaçadoras, mas reveladoras. Um arrepio percorreu sua espinha. Havia algo na maneira como ele olhava para ela, algo que prometia um segredo aterrador. Antes que pudesse articular a pergunta que estava na ponta da língua, Tiago gritou: "Basta, Fábio! Você não sabe do que está falando." Agarrando seu braço de Clara, ele a puxou levemente para trás, como se a presença de Fábio fosse física o suficiente para empurrá-la. Mas Fábio não se intimidou. "A verdade sobre sua família, Clara. Eu tenho documentos que provam que seu nome pode estar envolvido em um caso muito maior, que é do interesse de pessoas poderosas." Havia um peso nas palavras dele, um manto de mistério que fazia o clima da igreja parecer ainda mais denso. Clara tentou se concentrar. "Que documento? Que caso?" Sua voz tremia, misturando medo e curiosidade. Ao mesmo tempo, já sentia a pressão de seu passado se acumulando em cima dela, mais pesada a cada instante. Fábio avançou, levantando um pedaço de papel manchado. Mas antes que pudesse mostrar, um estrondo ensurdecedor ecoou do lado de fora. O barulho de vidros quebrando na porta principal fez a multidão se afastar em pânico. Clara sentiu a adrenalina correr. A sensação de insegurança explodiu. "A polícia!" alguém gritou. E em seguida, vários homens em uniformes começaram a invadir a igreja. Mas, ao invés de um alívio, o que aconteceu a seguir foi um desastre. Um dos policiais, com uma expressão de pânico, avançou em direção a Fábio, enquanto outro se dirigiu a Clara. "Não podemos permitir que você se envolva com ele. Você está em grave perigo." O tom da voz do agente era urgente. E a intensidade dele fez o coração de Clara afundar. "Como assim eu estou em perigo?" A pergunta escapuliu, quase um sussurro. Mas enquanto falava, viu Fágios começando a se afastar, provocando um burburinho de sentimentos conflitantes. Por que ele parecia tão convencido? É porque havia um reconhecimento nos olhos dele. "E se eu te disser que sua família está ligada a uma dívida que não é apenas financeira, mas uma dívida que inclui vidas?" Fábio disparou, e a multidão ficou em silêncio, absorvendo o peso da revelação. Clara se sentiu tonta, como se o chão sob seus pés estivesse escorregando. Se essa dívida não fosse só com pessoas comuns, mas com pessoas que fazem o que for preciso para receber o que é seu. O olhar de Fábio fixou-se em Clara com uma intensidade quase hipnótica. Todos sentiram o arrepiar na pele. Tiago a empurrou levemente para longe, como um instinto protetor desmedido. "Não escute! Ele está manipulado de forma irrazoável. Saiba, Clara, esses homens têm sido os guardiões de seus segredos. E o que eles não querem que você descubra pode ser a chave para a sua liberdade ou sua ruína."
Fábio estava prestes a continuar, mas, neste instante, algo inesperado aconteceu. A porta de entrada se abriu com ímpeto e um grupo de figuras encapuzadas entrou. A multidão se afastou, gritando e tocando desespero, mas algo nos rostos deles parecia familiar para Clara. "O que vocês estão fazendo aqui?" O eco de sua própria voz parecia distante. "Chegamos para levar Clara", um deles disse, a voz baixa e ameaçadora. O choque percorria a sala. "A dívida é dela. É hora de acertar contas." O olhar deles fixou-se em Clara e um pânico profundo a consumiu. Dívida. Acertar contas. Oh! Que vocês querem dizer? Clara estava prestes a entrar em colapso, mas não conseguiria. Os feixes de luz se movimentavam, iluminando os rostos conhecendo. A sensação de que aquilo poderia acabar em tragédia era palpável. Enquanto tudo se desenrolava, um dos encapuzados deu um passo à frente e retirou a capuz, revelando o rosto de uma pessoa que Clara nunca esperava ver. "Mãe?" O grito escapuliu de seus lábios como um eco entre os murmúrios. Um silêncio absoluto tomou conta de todos, e a tensão que antes era palpável, agora era sufocante. O que aquela revelação significava para Clara? A voz de Fábio surgiu novamente, cortando o ar como uma lâmina. "A história de sua vida apenas começou, Clara. E a verdade é que você está ligada a algo muito maior do que imagina." E com isso, o pêndulo girou. Clara ficou paralisada, os olhos fixos na mulher à sua frente, sabendo que tudo o que acreditava até então poderia ser apenas a ponta do iceberg. As respostas que ela tanto buscou pareciam mais longínquas do que nunca. O que mais poderia ser revelado? O que aquilo significava para ela e sua família? O futuro se desenhava nebuloso e o mistério se aprofundava, deixando Clara à mercê de um destino que estava apenas começando a se revelar. O silêncio se estabeleceu, cortando a tensão como uma faca. A plateia estava presa, respirando disponível para o que Fábio iria revelar. Clara sentiu o coração retumbar no peito. "A verdade é que você não escapa mais", ele repetiu. Mas as palavras soaram diferentes agora. Não apenas ameaçadoras, mas reveladoras. Um arrepio percorreu sua espinha. Havia algo na maneira como ele olhava para ela. Algo que prometia um segredo aterrador. Antes que pudesse articular a pergunta, Tiago gritou: "Basta, Fábio! Você não sabe do que está falando." Agarrando-se ao braço de Clara, ele a puxou levemente para trás, como se a presença de Fábio fosse física o suficiente para empurrá-la. Mas Fábio não se intimidou. "A verdade sobre sua família, Clara. E tenho documentos que provam que seu nome pode estar envolvido em um caso muito maior, que é do interesse de pessoas poderosas." Havia um peso nas palavras dele, um manto de mistério que fazia o clima da igreja parecer ainda mais denso. Clara tentou se concentrar. "Que documento? Que caso?" Sua voz tremia, misturando medo e curiosidade. Ao mesmo tempo, já sentia a pressão de seu passado se acumulando em cima dela, mais pesada a cada instante. Fábio avançou, levantando um pedaço de papel manchado. Mas antes que pudesse mostrar, um estrondo ensurdecedor ecoou do lado de fora. O barulho de vidros quebrando na porta principal fez a multidão se afastar em choque.
Clara sentiu a adrenalina correr. A sensação de insegurança explodiu. "A polícia!" alguém gritou. E em seguida, vários homens em uniformes começaram a invadir a igreja. Mas ao invés de um alívio, o que aconteceu a seguir foi um desastre. Um dos policiais, com uma expressão de pânico, avançou em direção a Fábio, enquanto o outro se dirigiu a Clara. "Não podemos permitir que você se envolva com ele. Você está em grave perigo." O tom da voz do agente era urgente. E a intensidade dele fez o coração de Clara afundar. "Como assim eu estou em perigo?" A pergunta escapuliu, quase um sussurro. Mas enquanto falava, viu Fábio começando a se afastar, provocando um burburinho de sentimentos conflitantes. Por que ele parecia tão convencido? E por que havia um reconhecimento nos olhos dele? E se eu te disser que sua família está ligada a uma dívida que não é apenas financeira, mas uma dívida que inclui vidas? O olhar de Fábio fixou-se em Clara com uma intensidade quase hipnótica. Todos sentiram o arrepiar na pele. Tiago a empurrou levemente para longe, como um instinto protetor desmedido. "Não escute, ele está manipulando você." "Saiba, Clara, esses homens têm sido os guardiões de seus segredos. E o que eles não querem que você descubra pode ser a chave para a sua liberdade ou sua ruína." Fábio estava prestes a continuar, mas neste instante, algo inesperado aconteceu. A porta de entrada se abriu com ímpeto e um grupo de figuras encapuçadas entrou. A multidão se afastou, gritando, tocando desespero, mas algo nos rostos deles parecia familiar para Clara. "O que vocês estão fazendo aqui?" O eco de sua própria voz parecia distante. "Chegamos para levar Clara!" um deles disse, a voz baixa e ameaçadora. O choque percorria a sala. "A dívida é dela. É hora de acertar contas." O olhar deles fixou-se em Clara e um pânico profundo a consumiu. "Dívida? Acertar contas? O que vocês querem dizer?" Clara estava prestes a entrar em colapso, mas não conseguiria. Os feixes de luz se movimentavam, iluminando os rostos conhecendo. A sensação de que aquilo poderia acabar em tragédia era palpável. E enquanto tudo se desenrolava, um dos encapuzados deu um passo à frente e retirou a capuz, revelando o rosto de uma pessoa que Clara nunca esperava ver. "Mãe!" O grito escapuliu de seus lábios como um eco entre os murmúrios. Um silêncio absoluto tomou conta de todos. E a tensão que antes era palpável, agora era sufocante. O que aquela revelação significava para Clara? A voz de Fábio surgiu novamente, cortando o ar como uma lâmina. "A história de sua vida apenas começou, Clara. E a verdade é que você está ligada a algo muito maior do que imagina." Nesse momento, a mulher se aproximou. "Clara, eu sei que você está confusa, mas a situação é mais grave do que podemos imaginar. Sua vida corre risco, porque você foi criada sem saber a verdade sobre nossas origens. Temos inimigos poderosos. O desespero em seu olhar era uma tempestade." Clara não conseguia compreender. "Inimigos? O que você quer dizer com isso?" A angústia tomava conta dela. O filme de sua vida estava passando em câmera lenta, revelando eventos que nunca fizeram sentido até agora. A mulher respirou fundo. Há muito tempo sua avó fez um pacto, e o preço disso é você. "Eles querem o que é deles de volta."
Cada palavra era como um golpe. Clara ficou paralisada. O peso da verdade, algo que sempre estivera escondido sob camadas de mentiras, se abatia sobre ela como uma avalanche. Não pode ser. Clara murmurou, o rosto pálido. Ela olhou para Tiago, para Fábio, para a mãe. O caos na igreja parecia um sonho distante, enquanto seu mundo interno ruía em um instante. E se eu te disser que Fábio também é seu irmão? A revelação cortou a sala como um raio. O silêncio era ensurdecedor. Clara se sentiu rodando em um ciclo de perguntas sem respostas. O que significava tudo isso? Os olhos de Fábio brilharam com uma mistura de dor e desespero. Ele, o inimigo, poderia estar tão entrelaçado com sua vida. Clara sentiu que o chão estava se desfazendo sob os pés. E nesse momento, a ilusão de segurança desmoronava. Precisamos sair daqui, agora! A mãe de Clara exclamou, puxando-a para trás. As vozes sobrepostas, o medo e o caos se tornaram um turbilhão. O que viria a seguir? O olhar de Clara se fixou em Fábio, compreendendo que o que ela sabia sobre a vida estava prestes a mudar para sempre. E o que mais estava escondido? Clara estava paralisada, o olhar fixo na mãe que acabara de revelar um mundo de segredos. As emoções conflitantes a estavam esmagando. Mãe, você está aqui, mas o que tudo isso significa? A voz dela saiu quase como um sussurro. A mulher, com os olhos cheios de lágrimas, deu um passo à frente. Clara, por favor, confie em mim. Não tínhamos escolha. Precisamos fugir. Fábio sorriu maliciosamente. Vocês acham que podem escapar tão facilmente? A dívida é muito mais profunda do que imaginam. A tensão no ar era palpável, mas Clara sentiu que algo estava mudando dentro dela. Aquele medo, aqueles segredos, não podiam mais controlá-la. Basta! Tiago gritou, a voz forte e decidida. É hora de enfrentarmos isso. Se somos irmãos, precisamos nos unir. Se é isso que a nossa família se tornou, que assim seja. Ele olhou para Clara, seu olhar cheio de determinação. Não deixe que isso destrua o que ainda temos. A plateia estava em choque, murmurando entre si. Mas Clara não se importava. Ela estava decidida. Não vou deixar que o passado defina meu futuro. Se tivermos que lutar, lutaremos juntos. Sua voz ecoou pela igreja, reverberando na mente dos presentes. A mulher à sua frente, seu novo rosto familiar, assentiu. Temos que sair, e rápido. Eles estão aqui e não vão desistir até que recebam o que querem. Vamos! Pedro, que até então estava em silêncio, se juntou a eles. E mesmo com a confusão, Clara sentiu algum tipo de alívio. Era hora de agir. No momento em que a nova aliança começou, os encapuzados avançaram. Clara apertou a mão de Tiago, sentindo a força dele. Por favor, não vamos nos separar. E assim que as vozes de alerta ecoaram, o plano de fuga se desenrolou. Juntos, Clara, Tiago, Pedro e a mãe correram. A igreja, que antes havia sido um lugar de união e amor, agora se tornava um labirinto de desespero. Saíram pela porta lateral, a adrenalina pulsando em suas veias. Os sussurros da multidão se tornaram gritos de pânico. Não olhem para trás! Tiago gritou, e em um impulso eles entraram no carro que aguardava do lado de fora. Clara mal conseguia respirar. A realidade do que acabara de descobrir pesando sob seus ombros. Mas havia uma certeza. O laço deles, feito de fragilidade e força, estava emergindo. A polícia estava lá fora,
Mas o foco deles estava nos encapuzados. Clara, eles estão atrás de você. Um policial gritou, os gritos cortando a noite. Enquanto o carro acelerava, Clara olhou pela janela, vendo os rostos confusos e assustados que tinham sido parte de sua vida. Agora, tudo tinha mudado. A verdade e o segredo que antes a sufocavam começavam a parecer mais leves. Algo dentro dela estava se libertando. O cheiro da liberdade não podia ser comparado ao medo que a manteve cativa. Ao cruzar a esquina e se afastar da igreja, Clara sentiu que a última página dessa história ainda estava por ser escrita. Os ecos de seu passado carregavam misteriosas promessas sobre o que estava por vir. Agora, o que fazemos? Pedro perguntou, a voz cheia de incerteza, enquanto olhava para os irmãos e a mãe. Precisamos nos unir, enfrentar isso de frente. A verdade é poderosa e vamos usá-la a nosso favor, Tiago respondeu. Clara sorriu levemente, sentindo uma nova determinação. Ela sabia que os próximos dias seriam difíceis, mas ao lado de sua família, pela primeira vez, ela se sentia menos sozinha. O caminho à frente era incerto, mas a esperança finalmente começava a brilhar. E assim, com a coragem renovada e um futuro repleto de possibilidades, Clara sorriu para a estrada diante dela, pronta para desvendar mais segredos e, quem sabe, encontrar paz. E agora, meu amigo, precisa-se da sua ajuda. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora, porque você sabe, isso alimenta o algoritmo e ajuda muito. E, por favor, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final e tudo o que está por vir. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho, pois somente os vê